Dor no ciático, as pessoas têm dúvidas. Sim, Tem relação com hérnia de disco? tem relação sim. Até mostrar aqui um desenho, posso mostrar? Posso, fica à Tranquilo? vontade. Então aqui, vamos supor esse amarelinho é um nervo aqui, ó. Esse amarelinho é um nervo, o disco é essa estrutura, como se fosse um amortecedor. Hérnia de disco é isso aqui. Então, quando existe uma pressão real da lesão discal com o nervo, a gente popularmente diz como um pinçamento, é uma compressão de raiz nervosa, desce uma dor violenta 24 horas, que não melhora nem com morfina, tira o sono do paciente, tem relação verdadeiramente com hérnia de disco, mas em 97% dos casos não são tratadas com cirurgia. Essa é a informação boa. Então você pode ter uma baita lesão no disco, uma hérnia estrusa, o médico falou que se eu não operar eu vou ficar aleijado, desculpa o termo. Eles falam assim, nada contra. E o paciente fica amedrontado, aí cria pânico e gera mais dor. Então no paciente você tem 97% de chance de não precisar operar mesmo com lesão extensa do disco da coluna. Porque existem movimentos que vão descomprimir. Isso é ciência, não sou eu que inventei, ó. Existe isso. O disco, quando eu faço flexão, ou seja, vou para frente assim, ele posterioriza. Quando eu vou para trás, ele anterioriza. Quando eu vou para um lado, ele vai para o outro. Então a gente brinca com essa pressão. Eu posso até encostar no nervo, mas quando eu alivio um pouquinho a pressão do nervo, automaticamente a dor vai embora. E você pode ter uma hérnia de disco indolor. É isso que a gente faz na prática clínica. Qual que é o movimento do rei que vai aliviar a dor na perna dele em 2, 3 sessões no máximo? Você aprende e leva para a vida. Acho que esse é o caminho. Tem relação? Tem. 97% dos casos que tem uma verdadeira pressão no disco da coluna sobre o nervo é tratado sem cirurgia, com movimentos específicos para cada paciente. Ele aprende e vai para a vida carregar isso. Tá viajando, tá com uma dorzinha, ele já tira a dor antes que vira uma dorzona. A hérnia de disco, quanto maior a hérnia de disco, mais fácil de absorver naturalmente. Não sei se o pessoal sabia. Faz uma cirurgia sem precisar. Sabia disso? Eu já... É bem legal isso sim, daí. sim. Pô, tem uma hérnia desse tamanho, pá! Os macrófagos, que são estruturas, como se fossem soldadinhos que comem esse, né? A gente chama fagocitose na época de faculdade. Eles remodelam a lesão. Assim como tem uma fratura, forma um calo ósseo, depois de 2 anos começa a ficar igual de novo. Na coluna é a mesma coisa. Quanto pior a lesão, mais fácil de absorver em até 2 anos no máximo. Por isso que o paciente fala, nossa, minha hérnia foi embora, o que aconteceu? Não, o corpo tem essa autocura. Por isso que eu falo. Aliviou a dor, vai fazer atividade física, se alimente melhor, durma melhor, porque o sistema autoimune que faz isso. Se eu sou sedentário, não durmo bem, me alimento mal, a chance de minha absorção natural acontecer é muito menor. Absorção natural em até 70% dos casos. Então, eu vou formular a pergunta aqui. Então, Claro. existe tratamento para hérnia de disco sem cirurgia? Com certeza, existe tratamento. Aquele que vai na causa da dor, descomprimindo o disco sobre o nervo. Então, se existe uma lesão assim, você vai fazer movimentos que vão descomprimir o nervo. Você continua com a hérnia de disco sem pressão no nervo. 97% dos casos não são operados devido aos exercícios específicos dos discos da coluna. E varia, vai ter uma variável de paciente para paciente. Ah, com certeza. Nem todos vão melhorar clinicamente. Então, a cada 100 pacientes, 5 vão operar. De 3 a 5% no máximo. Porque falha o tratamento específico. Ou seja, esse cara tem que operar. Tem que fazer a dissectomia ou outros procedimentos, que é tirar a hérnia, ou parafusar, ou só retirar a hérnia. Aí varia de técnica para técnica. E o procedimento seria qual, Edu? Para uma paciente que chegou com uma hérnia de disco para você. Tá bom. Então, o passo a passo seria quais? Primeira coisa, eles já chegam com ressonância, né? Ó, eu tenho 2 hérnias e tal. Primeiro passo, ouvir a história do paciente para entender se tem outras questões que estão gerando dor. Lembra que a gente comentou? Sim. Fatores psicológicos que geram dor igualzinha de ciático. Igualzinha. Identificou, não é? Opa, já é coluna.
Se a coluna, a gente começa a fazer alguns testes de movimentos. A gente coleta umas referências. Por exemplo, agacha, põe a mão máximo lá. Ai, não consigo. Onde dói? Ah, dói aqui, nota 10. De 0 a 10, 10. Onde mais? A gente coleta referências. A gente deita o paciente de barriga para baixo e começa a fazer uma extensão de coluna. É um movimento que a gente faz. E aí a dor vai melhorando ou piorando. Ah, melhorou? Extensão. A gente vai colocando o disco, jogando a pressão posterior para anterior. Ah, não melhorou, a gente já vai para flexão, a gente vai moldando a dor. A gente vai entendendo a resposta dolorosa da dor perante alguns movimentos no disco da coluna. Isso é mundialmente conhecido. Eu acho que todo fisioterapeuta que trabalha com coluna deveria saber disso, o educador físico também. E não é força, é movimento no disco. Acho que esse é o caminho. Movimento no disco, o qual está pressionando o nervo. Lá na coluna, 1 milímetro é muito espaço. Se tem 1 milímetro encostando no nervo, dor na perna, 10. Aliviou a pressão, 2. Aprende a fazer esse movimento, acordou, faz. A cada 3 horas ele executa 10 movimentos, o qual ele aprendeu na verdadeira fisioterapia. Aquela que realmente resolve. Então é isso. É movimentos descompressivos do disco sobre a raiz do nervo. Parabéns. Sobre a questão que a gente falou, o ciático tem relação com a hérnia de disco? Sim. Sim. E também tem dores que não tem relação com a hérnia de disco? Com certeza. Dores psicológicas, dores da alma. Tá. Perdi meu pai, perdi minha mãe, perdi um filho. Fui mandado embora do trabalho ao qual estava há 20 anos. Ruptura de casamento. Enfim, qualquer tipo de trauma emocional gera dor no corpo. Por quê? A dor emocional ela é uma dor e o cérebro não entende se é uma dor por isso ou uma dor daqui. Então ele manifesta a dor no corpo inteiro. E coluna é a manifestação do cérebro. Tem lá a medula, nervo, todos os impulsos passam por ali. Por isso que a coluna muitas vezes é afetada pelos traumas emocionais e problemas no trabalho, seja qual âmbito for.